Persuadir, motivar e influenciar. As marcas sempre buscaram porta-vozes que pudessem influir nos hábitos dos consumidores. Estrelas do cinema e da TV, grandes ídolos do esporte, especialistas e comunicadores das mídias tradicionais ocuparam esse espaço por muito tempo, de maneira soberana. Mas com a chegada e a popularização da internet, uma nova profissão mudou esse paradigma: o influenciador digital. Os influenciadores digitais são desenvolvedores de conteúdo para a internet que possuem grande número de seguidores. Tudo começou com os primeiros blogueiros nos anos 90. Com a automatização dos blogs, milhões de pessoas se tornaram produtoras de conteúdo. Hoje, os influenciadores estão nas mais diversas plataformas, como YouTube, Facebook, Snapchat e Instagram. No começo dos anos 2000, a prática de influência na rede se dava muito pela via da blogagem, né, que é o termo que a gente usa. Então, esse blogueiro sempre produziu algum conteúdo de relevância, construindo reputação na rede. Acontece que as dinâmicas na rede foram mudando, as tecnologias mudando e a gente foi vendo essa influência digital também evoluindo com o tempo. Então, o blogueiro passa a ser o vlogueiro, que é aquele sujeito que não mais escreve, mas produz vídeos. Eu lembro que eu seguia um fotolog que chamava Sara Jane Fotonovelas e era um formato totalmente diferente do que a gente tem hoje, né, de vídeo, mas era um formato de fotos, fotolog, texto. Me lembro também das blogueiras de moda, me lembro até de uma colega publicitária que começou fazendo o look do dia. Então, todos os dias ela chegava na agência e tirava uma foto do look dela e postava no blog. Então, eu me lembro muito desse formato texto e imagem, né? Diferente do que a gente tem hoje no formato de vídeo, audiovisual, às vezes bem editado, às vezes não. Mas o formato mudou muito, mas eu acredito que a essência ainda continua a mesma. Na época, ninguém ganhava dinheiro com o YouTube, não tinha nem como eu ter uma projeção para ganhar dinheiro, porque o YouTube não monetizava conteúdos de terceiro e eu fazia vídeos com um monte de imagem de terceiro, de jogos, de desenhos, então eu nem podia monetizar. Então começou como hobby, eu jamais imaginei que o YouTube ia virar algo maior que a minha própria profissão na época, que era animador. Mas foi assim que começou. Por hobby, eu acabei vendo alguns youtubers que faziam sucesso na época, poucos no caso, né? O Cauê Moura, o PC Siqueira, e meio que queria produzir para o YouTube de alguma maneira, só não sabia muito bem o que. E o Nostalgia nasceu assim, eu tentando falar de coisas da minha infância, mas um formato bem diferente. Esse é o tipo de controle que eu usava quando eu tinha 8 anos. 3 botões. Esse é o controle que as crianças de hoje em dia usam. Não sei quantos botões tem, não deu pra contar, é muito. O que diferencia hoje um criador de conteúdo, um influenciador digital da celebridade, é que o influenciador, ele cria uma relação de 1 para 1. E com muitas pessoas, obviamente. E a celebridade, ela cria uma relação de 1 para muitos. E aí é engraçado essa pergunta, porque hoje quando você olha para as celebridades, você vê celebridades criando canais no YouTube. Né? O Celso Portiolli tem um canal agora no YouTube, a Ivete Sangalo, a Adriane Galisteu. Então, eles buscam hoje, e eu acho que eles já entenderam essa questão, eles buscam hoje essa proximidade com o público. Então, eles também estão indo para as plataformas digitais, eles criaram canais, eles estão abrindo a porta da casa deles, né? Toda área tem o seu influenciador digital, todos nós somos influentes em alguma medida. Um jornalista que é chamado de influenciador digital, ele é influente, faz parte da prática dele, faz parte da profissão, ele é influente. Mas o influenciador digital é aquele sujeito que tem uma gênese no digital, que ele começa a sua dinâmica e a sua atividade no ambiente digital. Existe uma diferença bem grande entre o cara que nasceu no digital e o cara que eventualmente foi porque viu que ali tinha uma porta e que poderia se comunicar com diversas pessoas também. A linguagem principalmente é o que fica na cara. Existem algumas pessoas que conseguem migrar. Um exemplo que eu gosto de citar é o Celso Portiolli, que ele é um apresentador tradicional de domingo do SBT, ao mesmo tempo em que o cara conseguiu criar um canal do YouTube com uma linguagem de YouTube,
mas ele foi estudar. Teve alguns vídeos que eu vou falar uma coisa pra você. Eu não acreditava nos comentários. A galera leva muito a sério tudo que você faz dentro de um vídeo. Se você falar que você morreu no vídeo, perigoso no outro dia, tem um monte de gente na frente da sua casa pro enterro. Hoje em dia, acredito que as duas principais diferenças entre influenciadores digitais seja a diferenciação entre o macro-influenciador e o micro-influenciador. É hoje a noção que mais está em voga no mercado. O macro-influenciador é aquele sujeito que chega num patamar de celebridade, né? Então, uma Kéfera, o Whindersson Nunes. Aí o filho do rico vai tomar café, tá lá a mesa cheia de mamão, melão, presunto, queijo, tapioca, iogurte. Aí o pobre vai tomar café, tá lá a mesa limpa, se passar um macaco ele não mexe em nada. Aí lá na pontinha, mas bem na pontinha, na quina da mesa tem 4 creme crack e um copinho com 3 dedos de café. É isso, creme crack com café. E o micro-influenciador é aquele sujeito que ainda consegue se relacionar com aquela comunidade que ele construiu. Mas ainda assim, há vários outros tipos de influenciadores que a gente pode definir. Por exemplo, a gente fala muito de um influenciador que está no meio do caminho, um fit influenciador, por exemplo, que é aquele que tem fit com a sua marca. É um influenciador que tem tudo a ver com a marca com a qual você atua e que você quer convidar um influenciador para trabalhar contigo. O influenciador celebridade, que sai inclusive desse macro influenciador e começa a passear pela mídia, né? Então, o mercado usa muitas classificações para definir influenciadores digitais. Antigamente, o pessoal usava o YouTube como uma plataforma para dar voz para eles. Então, eles utilizavam ali para falar coisas que eles achavam, para dar a opinião deles sobre determinados assuntos. Hoje em dia, o YouTube e essas outras redes sociais, elas são utilizadas de diversas formas. Então, o próprio YouTube, hoje em dia você tem nichos diferentes, funcionando muito bem e muito engajados. Tem nicho de beleza, nicho infantil, tem o nicho de entretenimento, tem nicho de esporte. Então, a hora que você lista lá os canais mais vistos, mais inscritos, mais engajados, você tem ali um grande percentual ligados ao mercado de game. Você tem também um grande percentual ligado ao temas de humor. E o mercado de moda também, né? Eu vejo esses 3 mercados, esses três temas muito fortes hoje dentro da internet e dos influenciadores digitais. Você não precisa mais torrar o seu dinheirinho sozinho com o kit de unha, porque eu vou ensinar tudo o que você precisa nesse vídeo aqui. Quando a gente fala do influenciador, por conta dessa gênese no digital, parece que a prática é muito fácil. Então, é só eu ter um blog, um canal no YouTube, é tudo muito simples. Então, se vulgariza muito essa noção do influenciador digital, né? Inclusive, alguns influenciadores não gostam do termo influenciador digital, como as blogueiras de moda não gostavam do termo blogueira, porque tem esse caráter um pouco pejorativo, de olhar para aquilo e pensar, nossa, mas é tão simples, mas não é preciso fazer faculdade, enfim, esse olhar um pouco negativo. E isso é muito normal. É normal até que a profissão se estabeleça. Eu vejo tantos programas assim que eu olho e falo, meu Deus, às vezes eu ligo a TV e eu falo, não é possível que as pessoas assistem isso ainda. Tem muita coisa ruim na televisão, muita. Ao mesmo tempo tem muita coisa boa também na TV. Tem programas incríveis sendo feitos pra televisão. O YouTube é igual, o YouTube, Facebook, Instagram é igual. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. E é aquela coisa... A diferença é que na TV você ainda tem um certo controle, porque para você entrar na televisão é um pouco mais difícil. Agora, como a internet, qualquer pessoa pode pegar uma câmera e começar a se filmar, você abre um leque maior de coisas ruins que podem aparecer. Você tem 45 anos. Já deu essa história de youtuber, não é não? Pelo amor de Deus. Mas esse negócio de youtuber é o que traz dinheiro pra dentro dessa casa aqui. Olha só, não quero mais você jogando essas merdas na minha banheira, tá? Eu levei quase uma semana pra tirar aquela mancha de macarrão à bolonhesa que você jogou lá. Era a noite italiana do canal, Marta. Você queria que eu botasse o que lá dentro? Eu vejo alguns programas da TV hoje seguindo edições de canais no YouTube. Então, sendo menos formais na linguagem, usando uma edição mais dinâmica, mas eu não vejo uma quebra, eu vejo uma adaptação do mercado como um todo. Um youtuber, por exemplo, vai entrar no mercado audiovisual com muita força, vai gerar uma confusão, uma aversão, então os profissionais da comunicação vão olhar para esse sujeito com dúvida, com medo, às vezes, enfim. Mas vai chegar um momento que a gente vai entender,
Então esse é o youtuber, esse é o espaço que ele ocupa e esse é o profissional de audiovisual e esse é o espaço que ele ocupa. São espaços diferentes, que exigem competências diferentes, habilidades profissionais diferentes. Então, sim, o influenciador digital muda as dinâmicas do mercado de comunicação, isso a gente não pode negar. Eu acho ótimo que a galera que está começando na internet, esse pessoal que está começando a bombar e esse movimento de influenciadores digitais e tudo que está sendo produzido no YouTube cause um certo choque para a mídia tradicional, para televisão, para tudo mais, porque obriga eles a se adaptarem. Mas eu acho isso ótimo. Durante muito tempo, os canais de TV não cogitavam a possibilidade de repostar ou replicar o conteúdo deles no YouTube. Não cogitavam, porque não, que absurdo, não tem, eu faço para televisão. Só que esse pessoal começou a ver que um certo público só estava no YouTube ou só estava na internet e que não adiantava você fingir que a internet não existia. Isso gerou uma reflexão nesses outros meios e eles perceberam que eles tinham que estar também presentes no meio digital. Que não tem hoje em dia mais como você criar um planejamento de um programa de TV que não envolva a internet, o Facebook, o YouTube. Eu vou dar um exemplo, o Gregório com o programa dele na HBO. Eu nunca vi o programa dele na HBO, mas eu já vi quase todos pelo Facebook dele. A renca que o Temer quer liberar para mineração é um detalhe perto de todas as ameaças à Amazônia. A briga é muito maior. Mas antes da gente se levantar e partir para a luta, quero te contar uma coisa. Sem querer destruir suas chances de ter uma vida feliz, os ruralistas ganharam. Acompanho a Raíza Nicásio. Eu acompanho muito fotógrafo. Ela tem um processo de transição de cabelo. Então foi uma coisa que atuou muito na minha vida e ver ela passando por isso foi uma coisa que me auxiliou muito. Só tem que ter um pouco de discernimento, porque tem muita coisa paga, tem muita coisa que não é acessível. Você forma opinião, então, e especialmente de jovens e adolescentes, então acho que tem uma responsabilidade aí bastante grande em ser um influenciador digital. Já comprei algumas coisas. Não que eu me lembre, eu já usava, aí eu vi ela usando e falei, Eu cheguei a comprar. Principalmente roupa, óculos, tênis, coisas assim. Que eu li uns blogs de moda e eu gostei de algumas coisas e acabei comprando. Eu confio mais no influenciador digital. Imagino que o influenciador que eu segui está muito mais ligado com os meus gostos pessoais do que os gostos de uma grande massa. Então, uma coisa que ele recomendar, talvez eu aproveite muito mais. O fim é sempre geralmente o mesmo, ganhar dinheiro com a propaganda, mas eu acho que tem um pouco mais de sinceridade, talvez. Utilizar o poder dos influenciadores digitais em busca de um engajamento maior do público com as marcas é uma forma eficiente de marketing. Os novos hábitos de consumo de mídia, a segmentação de conteúdos e a proximidade estabelecida com os seguidores são alguns dos fatores que tornam os influenciadores digitais atraentes para a divulgação de marcas e produtos. A nossa audiência ela se sente, de certa forma, muito próxima, quase como se fosse amigos da gente. Porque imagina, um cara que passa 1h30 vendo um vídeo meu, comigo falando na frente dele, na cara dele, ele tá lá 1 hora olhando pra minha cara de perto e eu falando com ele, isso cria uma proximidade e um laço entre as duas partes. As marcas, elas brilharam os olhos quando elas começaram a perceber que existia esse tipo de relação entre a gente e a nossa audiência, né? Então, para a marca é interessante porque cria engajamento. Os influenciadores eles têm uma coisa que chama engajamento. Engajamento não é qualquer ator que consegue, não é qualquer apresentador. Para você ter engajamento, você precisa ter uma conexão profunda com a sua audiência. O influenciador digital ele se constitui pela relação próxima, pela genuinidade, autenticidade. Ele é o amigo de quem o assiste, de quem o lê. Então, quando esse influenciador digital vai falar de uma marca, a gente olha para esse influenciador não como se ele fosse um anúncio que atrapalha a nossa leitura, que atrapalha a nossa navegação. A gente olha para esse influenciador a partir dos olhos da pessoalidade. Então, ele faz parte da rede, né? Então, para as marcas isso é muito importante. Sem contar que o influenciador digital, ele imprime sempre um discurso de testemunho na publicidade, que é um discurso muito caro. Quando a gente pensa, por exemplo, na Xuxa fazendo uma propaganda da Monange, e ela diz que ela usa Monange porque ela adora, ela tá ali
imprimindo um discurso de testemunho, como se ela tivesse de fato usado e testemunhasse a favor desse produto. O influenciador digital, esse discurso de testemunho é muito genuíno. O que aquele influenciador fala, ele me representa, ele fala dentro da linguagem que eu uso, que eu tô acostumada. E ele me é muito próximo, né? A gente tem uma relação ali emocional com aquele influenciador. Diferente da celebridade, né? A celebridade parece que ela está lá num topo, né? Num pedestal, inalcançável. Você não se relacionava com o ator de televisão, com o apresentador, porque era muito distante. E hoje em dia, essa distância ela diminuiu. Então, você vê um influenciador no Instagram e tudo mais, você sente que você pode chegar até onde ele chegou. Não é tão longe mais essa distância. Então, a pessoa ela acha que ela pode ser uma Pugliese, ela pode ser um Whindersson, então ela começa a fazer uns vídeos engraçados e, eventualmente, ela consegue. Então, eu sinto que o poder agora tá mais nas mãos das pessoas. Nas mãos das pessoas mesmo. Elas podem criar e elas podem ser aquilo que elas estão consumindo. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades para trabalhar com o influenciador. Então, o influenciador, ele trabalha desde auxiliando na produção de um produto. Então, uma blogueira que desenha uma coleção de roupas, que assina uma marca de óculos. A gente vê influenciadores digitais sendo garotos propaganda, do mesmo jeito que a gente via lá anos atrás. A gente vê influenciadores trabalhando na dinâmica de comissão. Então, ele fala de um produto e ele recebe não apenas por produzir aquele post, mas recebe em cima daquilo que ele vende de fato. As marcas também já entenderam que o influenciador, ele não é um canal de mídia. O que acontece hoje na mídia tradicional? Você faz lá o teu anúncio, você manda para o jornal e ele vai pegar aquele anúncio e ele vai colocar exatamente como você mandou ali, na revista ou no rádio. Ele vai pegar exatamente o teu release ou a informação que você mandou e ele vai colocar ali. Com o influenciador digital, as marcas já entenderam que não funciona dessa forma. Existe uma cocriação de conteúdo. Então, o que acontece nessa cocriação de conteúdo? A marca entra com as informações do que ela precisa, né, do produto ou do serviço, e o influenciador, ele chega com as impressões e o que ele acredita que vai fazer sentido para aquela audiência dele. Existem várias maneiras de monetizar o seu conteúdo na internet. Várias maneiras. Tem a maneira direta, que é o que a gente chama de AdSense, que é o que o YouTube nos paga por visualização. A segunda forma é a forma direta de publicidade, com uma empresa chegando em você falando, a gente quer que você fale do nosso produto no seu vídeo, a gente quer que você fale da nossa campanha no seu vídeo, a gente quer que você cite a nossa marca de alguma forma, ou a gente quer que você participe do nosso comercial, sendo garoto propaganda. Então, essas são as duas principais, só que aí tem também, você pode fazer uma loja de camiseta, e começar a vender um produto seu, você pode fazer um livro, você escrever, né, um livro, você pode criar um jogo, você pode um álbum de figurinhas, como a gente já fez dos youtubers. Tem diversas formas de monetizar conteúdo. Você pode criar um aplicativo exclusivo com assinantes, como o Felipe Neto já fez. Esse app é uma revolução na minha vida. Por quê? Porque ele é a minha independência do YouTube, tá? Aqui nesse app eu vou construir coisas que eu nunca construí antes. Meu canal no YouTube vai continuar lá, com vídeos diários, com conteúdo que vocês estão acostumados, mas aqui eu vou trazer coisas muito especiais. Hoje muito se fala nessa questão de número de seguidores versus o engajamento. Então, talvez aquele micro-influenciador, ele fale de tênis para corrida, ele é específico sobre aquele assunto, ele tem 1.000 seguidores, mas os 1.000 seguidores que ele tem são extremamente engajados com aquele conteúdo. Né? E talvez o Whindersson Nunes, com milhões de seguidores, talvez ele engaje um pouco menos dessa quantidade de pessoas. Quem é um influenciador importante de fato? Será que é aquele que tem 1 milhão de inscritos? Ou é aquele que consegue conversar com 100 mil pessoas? Ali nos comentários. Quem será que vai converter mais em compras? Aquele sujeito que tem 10 milhões de inscritos, que começa a repetir uma lógica de broadcast, de um para muitos? Ou será que é aquele sujeito que tem 10 mil inscritos e que consegue replicar uma dinâmica de socialcast,
que é aquela conversa social entre os pares. A carreira de influenciador digital, ela é muito frustrante, porque primeiro vem o imediatismo, de que a questão dos números, você acaba sendo completamente hipnotizado pelos números e os números viram tudo na sua vida. Isso é perigoso, porque de repente é tudo sobre like, é tudo sobre quantas views deu, porque o seu trabalho é medido dessa forma. Na televisão eles usam audiência, tudo é audiência, tudo é o Ibope. Quanto que deu no Ibope? Um programa, se ele não vai bem no Ibope, ele é tirado do ar. No YouTube, na internet, se você começa a postar um determinado tipo de conteúdo, não dá visualização, é como se fosse o Ibope, um programa no Ibope que não tá dando certo. A mídia tradicional ainda é um potencializador de todas as dinâmicas digitais. Então, a gente vê muito, por exemplo, uma blogueira de moda que sai em uma capa de revista, isso tem um valor, isso é um capital muito importante para essa blogueira. É algo que lhe dá destaque no ambiente digital. Apesar de a gente falar, a mídia tradicional não faz mais sentido, claro que faz. Ela é, inclusive, um capital importante, ela é uma moeda muito importante. Então, esse sujeito que começa no digital e vai para a mídia tradicional, ou que faz pequenas atuações, apresenta um programa, enfim. Isso é importante, inclusive, para aquilo que ele tem construído no digital. É uma moeda importante que valoriza o trabalho que ele tem lá atrás. É quase um selo de aprovação. Esse mesmo público, ele consome, ele tem livros, ele lê. Então, obviamente que esse mercado, ele entendeu o poder dessas figuras e eles também permeiam hoje outros meios. Então, é muito natural, né? E eu acredito que a gente vai ver muito mais. A gente teve esse boom no mercado de livros. Hoje, quando você chega em qualquer livraria, e aí você pode fazer esse exercício, qualquer livraria que você chegar hoje, você vai ver que o destaque ou os mais vendidos são livros de youtubers, de influenciadores, de criadores de conteúdo. Conforme o canal foi se popularizando e minha imagem foi ficando mais forte, outros projetos começaram a aparecer, comecei a fazer participação em muitos programas de TV, surgiu também o programa no History Channel, em que eu comecei, que é o Guia Politicamente Correto, que é um programa de história do Brasil. Tem animação minha passando no Comedy Central, o projeto que começou no canal Nostalgia, que está no Comedy Central. Então, hoje em dia eu tenho vários braços em várias plataformas, em várias mídias diferentes. Os guerrilheiros não lutavam por democracia. Galera, nos anos 60, homens e mulheres pegavam em armas para lutar contra a ditadura militar. Isso com certeza você já ouviu falar bastante. O mercado de influenciadores, de criadores de conteúdo se profissionalizou muito. Então, antigamente, quando você ia fazer um trabalho com influenciador, você falava direto com ele, ou falava com a mãe, com o pai. Então, era algo muito amador, né? Não se tinha tabela de valores, ou o próprio influenciador não tinha bagagem, ou não tinha histórico para saber o quanto valia o trabalho dele. Não é só falar daquele produto, ele tem custos também com aquilo. Câmera, edição, o tempo dele, né? Então, isso tudo mudou de uns anos para cá, né? Essa profissionalização, ela é muito forte e ela foi necessária para que esse mercado também crescesse, né? Tanto para as marcas poderem contar com essas pessoas, tanto para eles também conseguir atender essa demanda. O futuro dessa galera de influenciadores digitais tende a ir para uma coisa mais, vamos dizer assim, as pessoas vão utilizar essa influência para criar outras coisas. Elas podem, daqui 5 anos, perceberem que eu tenho um poder muito grande nas minhas mãos, eu vou criar outra coisa, eu vou criar uma coisa maior, vou fazer uma coisa maior aqui, e vai para outra plataforma, vai para outra, e vão criar outras coisas. Eu acho que é muito maior do que vai ficar só na internet, o cara vai ficar... Eu fico imaginando eu, com 40 anos, fazendo vídeo pro YouTube. Sabe, eu não consigo imaginar eu com 40, 50 anos ainda no YouTube. Primeiro, eu não sei qual vai ser o nome dos influenciadores daqui pra frente, né? Cada vez a gente vê um termo diferente. Então, primeira questão do futuro é não sabemos qual será o nome deles. Outra coisa, também a gente não sabe como é que vai ser a atuação de fato. Onde é que os influenciadores vão atuar?
Antes era no blog, agora é no YouTube. E daqui pra frente, onde é que vai ser? Eu acredito muito que os influenciadores digitais vão começar a empreender. Então, eu acredito que o influenciador digital que hoje vai dar muito certo é aquele influenciador que conseguiu construir uma marca forte.